Olá, bom dia, paz do Senhor. Gostaria de estar compartilhando com você uma pequena reflexão da Palavra de Deus, que se encontra no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 28, verso de número 9 e 10, que nos diz: E tu, meu filho, Salomão, conhece o Deus do teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrilha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faz a obra. Glória a Deus, aqui Davi ele já está no final, dos seus dias, já está velho, avançado de idade, e agora ele vai chamar os príncipes de Israel e seu filho Salomão e vai dar orientações a ele. E aqui o que me chama a atenção é a orientação que ele vai dar especificamente para Salomão, dizendo: olha, e tu, meu filho, conhece o Deus de teu pai. Ele está dizendo, olha, para Salomão, olha, antes de tudo, antes de você realizar aquilo que Deus tem para você, o projeto que Deus tem para você, a missão que Deus tem para você, você precisa primeiro conhecer a Ele. Conhecer o Deus de teu pai. Quando ele diz isso, é como se Davi estivesse dizendo para ele: olha, não aceite menos daquilo que eu vivi. Não aceite um Deus inferior ao Deus que eu servi. Olha, você viu tudo aquilo que eu vivi com Deus, então não aceite menos, não aceite viver menos, mas conhece esse Deus. E você precisa conhecer esse Deus por você mesmo, Não conhecer a Ele à distância, mas conhecer a Ele de perto, E quantas vezes nós, até conhecemos, dizemos conhecer ao Senhor, mas conhecemos, de ouvir falar, conhecemos por outra pessoa, mas não de um relacionamento pessoal com o Senhor. E o Senhor está nos chamando a atenção aqui, para que nós possamos conhecer a Ele de uma forma diferente, conhecer a Ele no nosso particular com Ele. Assim como todos nós temos alguém que nos apresentou o Senhor, um pai, uma mãe na fé, mas que nós venhamos ainda olhar para essa pessoa e dizer: não, eu quero conhecer, o Senhor, o Deus dessa pessoa, mas eu quero viver mais do que essa pessoa viveu na presença de Deus, É mais ou menos isso que Davi está dizendo para Salomão. E ele vai continuar dizendo: serve-o com o coração perfeito. Ele está dizendo: olha, e você vai conhecer a Ele, você precisa servir a Ele com o coração perfeito. E aí, quando a gente fala aqui em perfeição, eu creio que Davi não está falando de sem defeito. Ele não está falando de alguém que não tenha defeito, de um coração que não tenha defeito, não, mas de um coração sincero, diante de Deus, porque o Senhor busca sinceridade no nosso íntimo, E muitas das vezes nós, queremos conhecer o Senhor de forma imperfeita, Queremos às vezes até mesmo ocultar. Eu sei que isso é algo assim que a gente pode pensar assim: não, mas isso é impossível, ocultar as coisas do Senhor. A gente tem essa consciência, mas às vezes no nosso momento de oração, no nosso momento de nós falarmos com o Senhor, nós não falamos tudo. Às vezes nós falamos apenas aquilo que nos convém falar, Nós falamos até aquilo que as pessoas nos fizeram, mas nós não temos a capacidade de falar para o Senhor aquilo que nós também fizemos para as pessoas. Então, quando fala-se de perfeição, está falando de sinceridade, que nós venhamos servir ao Senhor com o coração, sincero. E ele vai dizer: e com uma alma voluntária. Por quê? Porque o Senhor não quer ninguém que seja obrigado a servir. O Senhor quer que nós o servimos de forma voluntária, de coração, espontâneo, que o nosso louvor ao Senhor seja espontâneo, que a nossa adoração ao Senhor venha assim, ser espontânea, Que o nosso buscar ao Senhor venha assim, ser de forma espontânea,
que não seja um problema, que não seja uma dificuldade que nos leve a nos aproximar do Senhor, mas sim, né, um desejo de estar perto dele, o desejo de orar, que não seja uma dificuldade que nos leve a orar, mas que seja o desejo de estar perto do Senhor, né? E ele vai continuar dizendo, porque o Senhor esquadrilha todos os corações e entende todas as imaginações de pensamentos. Ele está falando, olha, porque o Senhor esquadrilha o nosso coração. Ele conhece verdades sobre nós que nem nós mesmos conhecemos. Ele conhece o mais íntimo do nosso coração, o mais íntimo do nosso ser. O Senhor, Ele conhece. E Ele esquadrilha o nosso coração e Ele entende tudo aquilo que se passa na nossa mente. Ele está atento, o Senhor está atento, né? E ele vai continuar dizendo, se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Ele está dizendo, olha, se você buscar o Senhor, você vai encontrar Ele. Mas se você rejeitar o Senhor, Ele também vai te rejeitar. Porque às vezes nós achamos que o Senhor é um Deus carente, um Deus que está aí à procura de quem o adore. Não, irmãos, não. O Senhor já tem os anjos que o adoram dia e noite. O Senhor quer que nós adoramos com coração voluntário. Mas Ele não está carente aí buscando. Nós sim somos carentes. Nós sim, muitas das vezes somos carentes de uma atenção de uma pessoa, de um olhar de uma pessoa. O Senhor não, o Senhor Ele é soberano. Quem precisa dele somos nós, e não o contrário. E não o contrário. Então ele está dizendo, olha, se você buscar o Senhor, você vai achar. Mas se você não buscar, se você rejeitar Ele, Ele também vai te rejeitar. Entende? E ele vai finalizar dizendo, olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificar uma casa para o seu santuário, esforça-te e faze a obra. Ele está dizendo, olha, Deus te escolheu para uma missão, assim como Ele escolheu a mim e a você para uma missão, né? E a gente não pode cumprir essa missão sem antes, né, fazer tudo isso que Davi aconselhou a Salomão, né? E talvez a minha missão seja diferente da sua, a sua missão talvez seja edificar a sua família, talvez a sua missão seja edificar o local do seu trabalho. Eu não sei qual é a sua missão, mas o Senhor sempre nos chama para edificar alguma coisa, nunca para destruir, né? O Senhor nos chama para edificar, o Senhor nos chama para ser bênção na vida das pessoas. E Ele vai dizer, esforça-te, porque mesmo diante daquilo que é uma missão do Senhor, daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, vai necessitar do nosso esforço. Porque às vezes nós achamos que será tudo fácil, tudo mil maravilhas, né? O Senhor está nisso, então vai ser, não vou precisar nem me esforçar. Não, muito pelo contrário. Se o Senhor está nisso, você vai precisar de mais esforço ainda. Esforço para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, para trazer edificação dentro da sua casa, no meio da sua família, para os seus filhos, no local do seu trabalho, aonde o Senhor te colocar, onde for a sua missão, você vai precisar se esforçar para realizar. Que Deus possa nos conceder graça, que nós possamos buscar o Senhor hoje com um coração sincero, que o Senhor possa encontrar no nosso coração, né, essa voluntariedade de querer fazer as coisas para Ele, não por uma necessidade, mas por amor. E que através disso nós possamos edificar tudo aquilo que Ele tem para nossas vidas, tudo aquilo que Ele quer que nós edificamos, né? Que nós venhamos realizar tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? Que Deus te abençoe. Um excelente dia, em nome de Jesus.